Saúde em Foco de hoje vai conversar com a ginecologista e obstetra, doutora Cristiane Schneckenberg, e vamos falar sobre os métodos contraceptivos. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda ao Fabiana por Elas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e é um prazer. Hoje a mulher, graças a Deus, tem o direito a escolher se quer ser mãe ou não, ou em que ocasião ela pode ser mãe. Mas o que muitas telespectadoras não sabem é que existem vários métodos contraceptivos. E hoje a ideia é que você nos explique quais são e indicado para que faixa etária, se é que isso existe, né? Tá certo. Então é importante realmente ressaltar que os anticoncepcionais hoje oferecem um grande leque de opções e que muitas mulheres, por experimentar um método e por alguma razão não se adaptarem, consideram que não podem usar, que não dá certo para ela, e não é assim. A gente tem, portanto, uma variação enorme e cada mulher deve buscar uma orientação personalizada para usar o melhor método que garanta, com que ela só engravide mesmo quando quiser e que também não traga nenhum tipo de prejuízo para o seu organismo. Então, por qual que você quer começar? Qual que você quer mostrar e indicar? Pelo mais comum, a pílula, Então, a pílula anticoncepcional, ela hoje tem, dentro desse item pílula, uma enorme variedade de formulações. Inclusive, o grande medo com a pílula ou com outro método é de engordar, de ter uma mudança no contorno corporal. E hoje as pílulas já dispõem de composições que vão assim, driblando esse efeito. Então, existem pílulas com efeito de ação diurética, para quem tem uma propensão a reter líquido. Existem pílulas que já são de atuação para controlar TPM, para controlar a irritabilidade, para uma série de funções. Quem tem dor de cabeça ajuda a controlar a enxaqueca, porque muitas mulheres têm enxaqueca com ou sem a pílula no período menstrual. Então, existem pílulas para tomar, como esse exemplo aqui, de uso contínuo, que é uma pílula que você toma o tempo todo sem intervalo. Existem pílulas em que você toma um número de dias e faz um intervalo. E dessas que toma sem intervalo, algumas delas vão ter a menstruação e outras não. E existe alguma contraindicação? Alguém não deve ou não pode tomar pílula? A pílula não é um método assim universal para todas as mulheres. Então, em alguns casos, principalmente nos casos em que se tem um antecedente ou um histórico importante na família com relação a trombose, embolia ou problemas vasculares, varizes mais graves, não que uma varicose represente uma contraindicação, mas um quadro mais importante vascular, alterações de fígado, problemas no funcionamento gástrico, tudo isso, um problema digestivo, gastrite, às vezes limita o uso da pílula. Então, nem para todo mundo vai ser a primeira escolha. E é verdade ou mito que as mulheres depois, principalmente as mais jovens, quando começam a tomar pílula, que a pele dá uma melhorada? Isso é verdade? Sim, nós ressaltamos sempre que a pílula, quando ela eleito o método de escolha, ele vai trazer efeitos secundários, ganhos secundários, melhora a cólica ou praticamente anula a cólica, regula a menstruação, a pele que você citou tende a melhorar bastante. Então, todos esses ganhos secundários vão ser de brinde, vão ser acrescidos. São agregados ao preventivo. Isso. Tá. Qual agora a gente vai falar? Então, ainda dentro dos hormonais, porque a pílula vai fazer o hormônio entrar no organismo da mulher através da via digestiva, da boca. E o hormônio, a partir do estômago, vai ser absorvido e ele vai para a corrente sanguínea e do sangue ele vai agir no ovário e no cérebro, fazendo não ovular. E se não ovula, não engravida. Se não for na via oral, a gente tem outras vias desse hormônio entrar no organismo e agir da mesma forma. Então, um deles é o adesivo. O adesivo, ele leva o hormônio para a corrente sanguínea através da absorção da pele. Então, a mulher vai colar o adesivo em um local que vai ser bem orientado, mas normalmente os locais de escolha são o braço, ou, além do braço, as costas, ou a região perto da virilha, ou o glúteo, o bumbum. Então, colocando o adesivo nesse local, o hormônio que está aqui vai ser absorvido pela pele e vai agir dessa maneira. A mulher troca o adesivo semanalmente e a última semana ela fica sem o adesivo. Para poder o ciclo menstrual vir. Para acontecer a menstruação, isso mesmo. Qual o percentual de segurança? Existe isso? Sim, o índice de falha é equivalente ao da pílula, igualzinho. O índice de falha é em torno de mais ou menos 0,5%. Ou seja, de 100 mulheres, 0,5% na verdade, de cada 1.000 mulheres, 5 vão engravidar. Mas é quase zero,
Não existe nenhum que seja 100%. Nada é 100%, nem a laqueadura, né, a vasectomia que é do homem, nada disso, nenhum método é 100%. Mas desde que usado corretamente, se aproximam de 100%. Agora vamos para qual? O anel vaginal. Então, o anel vaginal também é um método hormonal, em que o hormônio vai entrar no organismo da mulher através da parede vaginal. Então, a mulher compra, né, depois de orientada e feita a consulta, ela vai adquirir um anel vaginal que é para 1 mês de uso. Só que, na verdade, nesse 1 mês, ela fica 3 semanas com o anel e 1 semana sem o anel. O anel vaginal é colocado pela mulher, ele é bem flexível, então ele tem bastante mobilidade e o hormônio está aqui dentro da composição do anel. Então, vai colocar o anel aqui na vagina e vai empurrar o anel com o dedo. Pela própria anatomia da vagina, o anel se localiza, ele vai acabar se alojando, acomodadinho no fundo vaginal. Tá? Então, ele vai ocupar a parte bem posterior, o fundo vaginal. E ficando lá, não interfere na relação, em nada. A vantagem dos métodos que não vão para o estômago, tipo o anel e o adesivo, é que diminui a passagem do hormônio pelo fígado. E isso, para muitas mulheres, é melhor. Então, para quem tem uma hipertensão, que também é um fator que pode atrapalhar com o uso da pílula ou se agravar, então esses métodos alternativos, eles são menos interferência para o lado vascular. E, portanto, para algumas mulheres é de preferência que use um método que não seja oral. E aí, a opção do adesivo e do anel vaginal. Existem outros métodos diferentes desses hormonais. Isso. Ainda dentro do hormonal tem o injetável, né, que eu deixei aqui para lembrar, né? Hoje, os injetáveis a gente vai dispor da forma mensal, porque era muito comum o uso do injetável trimestral, que era uma injeção a cada 3 meses. Muito prático. Mas hoje saiu de linha. Então, hoje nós temos o injetável mensal, mas que também tem bastante segurança e há ótimas opções. Não quer dizer que o injetável engorda. Então, da mesma forma, tem várias alternativas. Se para uma mulher ocorrer um efeito de interferência no peso, que não é o esperado, busca-se uma outra opção. Um outro método hormonal é o Implanon, que é um implante. Na verdade, é um tubetezinho que contém hormônio e que o médico vai aplicar de forma que é feita uma pequena cirurgia na parte interna do braço da mulher e é inserido esse tubinho. Esse tubinho é para ficar 3 anos e ele vai liberando hormônio gradativamente. O efeito é equivalente à segurança da pílula e durante esse período de 3 anos, pela ação da liberação desse hormônio, a maioria das mulheres fica sem menstruar. Então, são 3 anos com o implante sem menstruar, com uma segurança equivalente à da pílula. Fora esses que são métodos hormonais, a gente vai ter, além dos métodos de barreira, né, que são a camisinha masculina e a camisinha feminina, e o diafragma, que eu nem tenho modelo aqui para mostrar, mas que é um método bem em desuso, por duas razões. O diafragma está em desuso, né, porque as pessoas podem se perguntar por quê, né? Primeiro, porque não é muito prático, tem que colocar algumas horas antes da relação, tirar algumas horas depois, então nem sempre tem toda uma programação nisso. E segundo, porque o índice de falha é bem maior, é de 6%. Então não compensa, já que a gente tem métodos que se aproximam de 0% de falha. E o DIU, né? Então, o DIU nós temos 2 modalidades. Tem o DIU de cobre, que é colocado no útero pelo médico, num procedimento que não tem corte, não tem ponto, é feito no próprio consultório ou no hospital, se precisar uma sedação para facilitar a colocação. Mas colocado dentro do útero, o DIU de cobre, ele vai, pela ação do cobre, evitar que a mulher engravide. Então, o DIU não é abortivo, ele não deixa engravidar. E se não for a opção de cobre, hoje nós temos um DIU mais moderno, que é o Mirena, que é um DIU hormonal. Esse DIU hormonal, ele é da mesma forma colocado pelo médico no espaço do útero. E ele vai liberar um hormônio. Com a ação desse hormônio, a segurança para não engravidar é maior do que a do DIU de cobre. Então, a chance do DIU de cobre falhar é em torno de 0,8%, a chance do Mirena falhar é de 0,1%. Então, esse é o mais. E a vantagem do Mirena também, que é uma vantagem para muitas mulheres, é que por ele liberar um hormônio dentro do útero, ele faz a mulher não menstruar. Então, não menstruando, tem o conforto, né, de
ter toda, digamos, o tempo, né, que poderia estar sendo acompanhado de cólica, de algum desconforto, de TPM, isso não vai acontecer. E mesmo com o uso do DIU, a mulher continua ovulando ou não? Sim, com o DIU a mulher continua ovulando, tanto no Mirena quanto no DIU de cobre. O Mirena, por ter uma ação hormonal, para algumas mulheres acontece um certo bloqueio da ovulação, mas isso não é, digamos, o principal mecanismo de ação do DIU. O efeito do DIU é por outras vias. Primeiro, porque ele faz o muco do útero ficar bem desfavorável, então os espermatozoides não conseguem penetrar com facilidade para dentro do útero. Isso já é um forte mecanismo de proteção para não engravidar. Segundo, que o ambiente intraútero não fica propício para a vinda, para o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, também é mais difícil de ocorrer a ovulação. E o óvulo, ele tem uma área externa que, depois que ele é fecundado, ele já evita que outros espermatozoides penetrem ali. E esse efeito, o DIU faz com que o óvulo já tenha isso, mesmo antes de qualquer espermatozoide entrar ali. Então, existe uma certa, como se fosse um isolamento maior do óvulo para não ter a fecundação pelo espermatozoide. Então, com todo esse arsenal de mecanismos, né, não vai acontecer a gravidez, a não ser nesses índices que são bem pequenos. O grande problema, eu acredito, é que hoje as farmácias vendem sem receita. Qualquer um entra numa farmácia e compra ou uma pílula ou uma injeção, enfim. Qual o risco que a minha telespectadora corre em se automedicar, principalmente falando num ato preventivo? Realmente não é indicado que vá na farmácia e compre um método, né, qualquer, sem uma orientação detalhada. Porque, no geral, as mulheres que vão usar ou buscar uma pílula, elas são mulheres jovens, em idade reprodutiva. Então, na grande maioria das vezes, essas mulheres não têm grandes problemas de saúde. Então, ela vai chegar lá e não vai nem perceber que, para ela, um hormônio, por vezes, está trazendo um risco maior. Então, a população que busca o anticoncepcional, no geral, é uma população que só vai poder ser realmente bem orientada por uma avaliação médica. Porque é na consulta que a gente vai determinar os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais, a história de vida toda, né, que a mulher tem, para daí sim fazer uma boa escolha, né? E existe alguma dica, alguma sugestão, por exemplo, de faixa etária de acordo com o método contraceptivo ou não? Então, no geral, os métodos não têm assim, uma diferenciação por faixa etária. Mas nas mulheres jovens, o que mais a gente utiliza são os métodos, né, oral, a pílula mesmo, ou o adesivo. São os dois mais comuns, né? Os injetáveis em menor número, mas também. Já os métodos mais, um pouco mais invasivos, né? Aqueles que, por exemplo, o DIU, os métodos mais duradouros, isso sim vai ser mais destinado para a mulher que já tem, né, muitas vezes uma atividade sexual há mais tempo, um relacionamento mais estável, porque são métodos que exigem um tipo de manutenção e um tipo de ação, já que, por exemplo, o DIU é para colocar e a intenção é ficar 5 anos. Então, por uma série de fatores, assim, de circunstâncias, acaba sendo mais indicado os métodos oral, né, a pílula, o injetável, o adesivo, no geral para qualquer faixa etária, mas de preferência também para as mulheres mais jovens, e os outros métodos para as mulheres, então, numa faixa etária de mais idade. Olha, eu adorei, conversei aqui com a doutora Cristiane, ginecologista e obstetra, e quero aproveitar e lhe dar os parabéns pela clínica nova. Está tudo lindo, maravilhoso, um espaço amplo, cheio de profissionais agregando valores, agregando atendimento a você, mulher que precisa se cuidar. O endereço está no seu vídeo. Eu quero que você venha conhecer CS Clean. É um espaço para você, mulher, jovem, adolescente, que quer um tratamento diferenciado. Obrigada, doutora Cristiane. Eu que agradeço e, né, quero dizer que realmente as pacientes então possam estar vindo aqui, né, além do meu atendimento, tem uma série de profissionais que vão estar levando o atendimento também à parte estética, né? Então é isso, agregar tudo que a mulher precisa num único espaço. E agradeço, né, a tua vinda aqui, dizer que, né, vai ser um prazer sempre estar participando, né, e é um prazer realmente. Que bom. Ela se comprometeu no ar aqui com a gente. Toda semana, ou quem sabe a cada 15 dias, Saúde em Foco vai falar um pouquinho sobre a saúde de você, mulher do Fabiana por Elas.